cara que às vezes o cara não entende, né? O cara, tipo o Serginho Groisman, né? Conhece o Serginho Groisman? Pô, o cara olha, né? Não é que o programa do cara é ruim, mas é porque a maneira como é, a dicção do cara é ruim, né? Não é um cara que tu consegue escutar bem o que ele fala com clareza, né? Tem que prestar atenção, né? Aí o cara pode se perguntar, como é que um cara desse conseguiu chegar onde chegou, né? Vocês conhecem a história do Serginho Groisman? Porra, é um cara que tem uma relação com a ditadura militar incrível. Ele era um dos caras que organizavam os festivais de música na época da ditadura militar. Ou seja, era o cara que a ditadura queria arrancar o couro, né? Imagina o cara que fazia um festival de música em época de ditadura, porque porra, o cara que tá querendo botar minhoca na cabeça da galera. Então tu vê, depois de tanto sofrer nesse lado, né? O cara, todos os artistas da época, porra, são muito gratos ao cara, né? Muitos artistas sobreviveram na época em função dele. Então é por isso que hoje ele é um cara tão bem quisto e tão bem visto, né? Então às vezes o cara não é um cara, um galã que vai apresentar um programa e a mulherada vai enlouquecer porque é bonitão e tem uma voz bonita, mas é um cara que tem uma história de vida fantástica, né? E aí tu vê as portas se abrem, né? Tu vê às vezes então aquilo que tu fez ao longo da tua vida que pode te safar no final das contas e te fazer ter um bom emprego. Se quiser a história de Faustão. Cara, esse cara, eu vou te falar o seguinte, bicho, que gênio que ele é, né, cara? O cara é gênio, porque a maneira como, imagina, não sei se tu já viu os bloquinhos dele, que ele fica falando o nome da galera. Faz muito tempo que eu não vejo o programa dele, mas eu sei que ele fica sempre repetindo o nome da galera, né? Aquilo são as pessoas que ele falou ao longo da semana, alinhavando contatos, alinhavando negócios, entendeu? Então, porra, ele vai lá, contrata um pizzaiolo foda, chama os caras na casa dele, pizza pra todo mundo, e conversa, e aí, porra, e quem é a fábrica tal que vai botar propaganda no meu programa? Né? Então ele tem contatos mil. Esse cara, ele tira, eu não sei, por semana, uma coisa em torno de 300 mil por semana, né? Que ele tira isso já pagando as bailarinas dele, pagando o programa dele. Então tu imagina quanto é que de investimento uma Claro da vida não coloca no programa do cara. São milhões por mês, né? E tu acha que ele consegue isso do nada? Não, é ele que vai lá e liga pros caras e, ó, bicho, eu vou bombar Claro, hein? Vou fazer a Claro vender telefone, porra, pode vir meu programa. E funciona, o cara tem uma lábia. O cara apareceu na cara do Faustão do lado, o cara vende. E aí é foda, tu imagina. É isso que é programa de auditório, né, galera? Tu tem que convencer pessoas a pagar dinheiro, uma grana preta pra ti, pra tu citar o nome da empresa no teu programa e as vendas bombarem. E se não bombar a venda? Não bota dinheiro. Pô, Faustão, te dei 100 mil no mês passado, tu anunciou e olha minha venda, olha aqui minhas vendas. Minha venda aumentou 2%. Eu tive um prejuízo de tantos mil, Faustão, quando eu investi no teu programa. Não vou mais investir, né? Se o cara bota dinheiro numa semana e bota na outra e continua botando dinheiro é porque tá dando retorno, né, cara? O cara mede lá nas vendas do cara isso. Olha que loucura. Então, porra, eu acho o programa dele, assim, ótimo pra tu dormir no domingo com a vozinha chata dele no fundo. Mas se for pensar economicamente, né, o cara é foda, o bicho é foda. Imagina, tu arrumar um programinha desse pro cara... Sim, o avião lá no papel quanto tá ganhando. Ah, não, o cara é foda, tem que tirar o chapéu desse quesito aí, e anos, né, cara? Daquele jeito que, pô, quem é que aguenta o Faustão e continua vendendo, cara? Tem que tirar o chapéu nessa hora, não tem que ver. Página 13, 26, 19. O diagrama esboçado abaixo mostra os estados físicos do CO2. Olha o diagrama de fases do CO2, cara, do gás carbônico. Eu achava que ele era sempre gasoso. Em diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois estados físicos. Olha o que ele já está ajudando o amigo. Ó. Ele já está dizendo que se um ponto bater na linha, é porque tem dois estados físicos ao mesmo tempo. Olha como já ficou diferente esse diagrama, né, comparado com os outros. Ele já pegou um diagrama mais realista ali da situação. Ó. E aí ele coloca algumas temperaturas clássicas aqui, menos 57, menos 78, e é bem na linha, ó, 1. O menos 57 está com 5. E lá em cima, o 67, numa linhazinha, está batendo junto com o 25. Uma linha continua mais para cima, né? E vem para cá, aqui nessa linha de cima. Vamos ver quem é que está ali na linha de cima. 73. Esse 73 continua um pouquinho mais e se conecta com a temperatura de 31. Beleza. Esse é o esboço do gráfico. Um método de produção de gelo seco, CO2 sólido. Ah, o gelo seco, ó, CO2 sólido. É um gás solidificado, que absurdo.
envolve compressão isotérmica de CO2, inicialmente a 25 graus Celsius de uma atmosfera, até passar para o estado líquido. Tu vê o cara sair espremendo, espremendo, espremendo até ficar líquido. 2. Rápida descompressão a uma atmosfera, processo no qual ocorre forte abaixamento da temperatura e aparecimento de CO2 sólido. Que loucura! Tu espreme, deixando na mesma temperatura. Se tu espremer o gás tende a esquentar. Então eu vou ter que já ir resfriando à medida que eu vou espremendo, para ficar isotérmica. Depois que eu espremi, eu libero ele para ele se expandir. Como ele vai se expandir e não vai ganhar calor nessa mesma velocidade, a temperatura vai baixar enormemente. Olha que bacana. Em a pressão mínima a que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação a 25 graus Celsius é Y. E em 2, a temperatura deve atingir X. Os valores de Y e X são, respectivamente, olha que bacana, muito bonita essa questão. Ele falou que na situação 1, o que é a situação 1? Compressão isotérmica e a 25 graus, não é isso? A pressão mínima que o CO2 deve ser submetido para a liquefação a 25 graus é Y. Então, peraí, onde é que está 25? Aqui, 25 graus. Certo? Isso aqui é o estado gasoso. Ele quer saber qual é a pressão Y, isso aqui é pressão. Qual é a pressão Y mínima que ele tem que atingir para acontecer essa liquefação? Se for mais que 67, se a pressão for mais que 67, ele continua gasoso. Se for menos que 67... Ah, é. Ó, na verdade é 25, né? 25. Se a pressão for maior que 67, ele fica líquido. Se a pressão for menor que 67, ele continua gasoso. Ele perguntou a pressão mínima a que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação. Então, realmente, 25 tem que ser pelo menos 67. Então, acima de 67, liquefaz e em 67 começa a liquefação. Então, Y igual a 67, ele falava que era em atmosfera, ATM. Segunda pergunta. Em 2, a temperatura deve atingir X. O que ele fala de 2? Rápida descompressão até uma atmosfera. Processo no qual ocorre forte abaixamento de temperatura e aparecimento de CO2 sólido. Uma atmosfera, qual vai ser a temperatura para poder chegar no estado ou começar a ficar sólido? Menos 78. Né? Se for um pouco abaixo de 78, né, para aquela mesma pressão, ó, aí já fica sólido. Acima de 78 continua gasoso. Ó. Então tem que ser abaixo de 78. A temperatura deve atingir menos 78, é o Xzinho. E aí vamos ver. 67 e menos 78, letra D. Então tinha uma certa pitadinha de termodinâmica na hora de raciocinar aí nas transformações, né? Muito bonitinha a questão. Então tu vê uma questão de diagrama de fases que não é usual, com perguntas clássicas, né? Perguntas diferenciadas. Curti a questãozinha, muito boa. Não é o meu sinal não, né? Acabou a aula? Pô, que rápido. A próxima aula, galerinha, é sobre vaporização. É mais um bate-papo rápido ali sobre que fatores interferem na vaporização. É bem tranquilinha a próxima aula, é teoria. De tarefa dessa parte da aula, vocês podem fazer... Ó, aquela página que eu fiz, uma das questões, a página 13, parece bem bonita. Acrescentando essa página 13 na tua tarefa, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e vamos lá falar de sexo. Agora? Acho que é agora. Vamos lá, vamos descer.